Salve, meu povo! Começando de novo a postar vídeos nesse canal, hein? Para você que está chegando aqui, veio da maratona do Termine Seus Estudos, seja muito bem-vindo. Para você que está chegando aqui pela primeira vez, seja bem-vindo também. Se você não me conhece, eu sou o professor Gabriel, o seu professor de Ciências da Natureza, que vai te ajudar a destruir nessa área do conhecimento na prova do Enseja. Então vem comigo que hoje que nós vamos voltar a discutir aqui alguns assuntos relacionados à nossa área, ao nosso eixo de ciências da natureza. E como tá na moda, a gente está passando por uma pandemia, estamos falando de doenças, nada melhor do que falar sobre como o nosso corpo reage quando ele pega uma infecção. Então nós vamos falar hoje sobre a diferença entre soro e vacina, beleza? Então o prof vai colocar aqui na lousa para vocês os dois e nós vamos descrever as principais características, fechou? Pensando então no soro e na vacina, nós precisamos entender o seguinte: a diferença entre os dois é que o soro é quando você já recebe o anticorpo pronto, tá? E a vacina, o seu corpo é estimulado a produzir anticorpos quando entra em contato com um agente causador de doença, no caso da vacina. Beleza? Ô professor, o que é anticorpo mesmo? O anticorpo é um tipo de proteína que atua no seu sistema imunológico para reconhecer algo que é estranho ao seu corpo e mandar as células do seu sistema imunológico combater esse corpo estranho, que pode ser um vírus, que pode ser uma bactéria, que pode ser um protozoário, qualquer estrutura que não pertence ao seu corpo, os anticorpos podem reconhecer aquilo e sinalizar para o seu sistema imunológico destruir aquilo, ou o próprio anticorpo faz esse processo de destruição. Agora, pensando então em fazer uma analogia aí com o que está rolando, nós estamos passando por uma pandemia causada por um vírus. Então, quando esse vírus entra em contato com o seu corpo reage a esse vírus, criando anticorpos para ele, certo? E aí ele cria anticorpos que vão combater esse vírus e vão eliminar esse vírus do seu corpo. Isso pode acontecer também com uma infecção bacteriana, isso pode acontecer também com uma infecção com protozoários. Agora, qual é a diferença do anticorpo que o seu corpo produz para o anticorpo que você recebe naturalmente? Aí a gente relaciona esses dois tipos aqui de tratamentos que você pode ter para o seu corpinho. Por exemplo, o soro. Quando que a gente vai usar o soro? É quando você tem o contato com alguma substância que é muito tóxica para o seu organismo e ele precisa receber anticorpos rapidamente para que essas toxinas produzidas e que estão no seu corpo, ou essa substância que você entrou em contato, ela não prejudique seu organismo. Então você toma um soro que tem uma ação mais rápida, porque se você esperar o seu corpo reconhecer essa substância, criar anticorpos contra ela e daí começar a combater, talvez já não tenha mais tempo, seu organismo já entrou em colapso, você pode até virar óbito. Então, o soro, ele é muito bom nesse sentido, beleza? Então, o soro, a gente vai pensar aqui, ó, o soro é quando você já recebe anticorpos prontos, beleza? Os anticorpos já são prontos. E a vacina? A vacina, você estimula o sistema imunológico a produzir, beleza? Então a diferença principal entre soro e vacina é anticorpos prontos no soro e na vacina ela vai estimular o seu sistema imunológico a produzir os anticorpos. Agora, peraí, professor, mas como que é produzido o soro e a vacina? Vamos lá. Geralmente o soro, você tem a produção do soro em algum animal de grande porte. E a gente usa geralmente os soros para tratamento de acidentes antiofídicos, que é quando você toma uma picada de escorpião, picada de cobra, aí você usa o soro para tratar o indivíduo que foi acometido por essa picada. Agora, olha só, quando a gente fala do soro, a gente está falando, então, de anticorpos prontos. Mas quem produz esse anticorpo? Esse anticorpo é produzido geralmente por animais de grande porte e são injetados neles pequenas concentrações do veneno da cobra ou do veneno do escorpião. E como são animais grandes, eles não têm efeito colateral com relação a essa substância que ele foi submetido. Só que conforme o corpo dele entra em contato com essa toxina do veneno, ele vai produzindo anticorpos. E aí, os cientistas vão lá, retiram esse anticorpo, esse produto que ele sintetiza e pega esse anticorpo e armazena para você usar
fazendo o soro. Então, animais de grande porte, como por exemplo os cavalos, são muito utilizados na produção de soros antiofídicos. Aí você retira os anticorpos do cavalo, guarda, armazena aquilo lá na forma de soro. Quando uma pessoa sofreu um acidente com picada de algum animal peçonhento, você vai lá no hospital, avisa que tomou a picada. Aí a gente às vezes fala, né, que quando você toma a picada da cobra, já que você toma a picada da cobra, já pega a cobra já pelo pescoço, certo? Por quê? Porque você precisa identificar qual é a espécie, né? Senão fica muito difícil de você ser tratado corretamente. Ah, mas se eu não souber eu vou morrer? Não. Mas aí o tratamento é mais genérico, seu organismo pode receber aí soro que não é para aquele tipo de espécie, pode ter um efeitozinho colateral. Mas é indicado que quando você sofrer um acidente desse tipo, que você tente identificar. Aí eu sei que você não é especialista, não vai saber que espécie que é. Mas hoje a gente vive num mundo tão tecnológico, né? Provavelmente se você tiver o celular no bolso, já pega e já tira uma foto. Ou pega a cobrinha pelo pescoço, modelo raiz. Então, guarda essa informação, é a informação básica que o prof queria passar. Soro anticorpo pronto, vacina, você estimula o seu sistema imunológico a produzir anticorpos. Professor, como que eu vou estimular na vacina o meu sistema imunológico a produzir anticorpos? Quando você produz uma vacina, a vacina tem nela alguma estrutura do causador da doença que estimulam o seu sistema imunológico a produzir anticorpos contra esse agente causador da doença. Geralmente você tem o vírus atenuado e as células bacterianas e de protozoários mortos dentro da vacina. Professor, mas então se eu tomar vai me causar doença? Não. Ah, professor, mas por que muitas pessoas falam que tem efeitos quando toma vacina? São efeitos colaterais. Por quê? Porque quando você toma vacina, o seu sistema imunológico começa a reagir com relação àquela estrutura que está dentro da vacina para o quê? Estimular a produzir anticorpos contra aquela doença. Mas não é a doença que você está pegando. Às vezes é um efeito colateral, um pouquinho de febre, você pode ter aí dor de cabeça, algum efeito colateral, mas que não é a doença. Então não fica preocupado. Geralmente você não tem nada, você não sente nada de tomar vacina, você não tem efeito colateral nenhum. Mas se disseminou tanta informação errada aí sobre as vacinas que as pessoas ficaram com medo de se vacinar. Então lembre-se, quando você toma uma vacina, a vacina foi muito pesquisada, muito estudada antes de ser lançada para que a gente possa utilizar. Para que a gente use a vacina, a gente precisa entender como ela funciona e não ficar se preocupando com informação errada que tem por aí. Então, antes de você pensar em não tomar, se liga nisso aqui, ó. Então, o que tem dentro da vacina? Alguma substância, alguma estrutura ou o próprio organismo causador da doença atenuado ou morto, que não vai te provocar doença, mas que vai estimular o seu sistema imunológico a produzir anticorpos. E nós chamamos essa estrutura que fica dentro da vacina de antígeno, tá? Então é importante você pegar esse nome aqui, ó, antígeno, tá? Por quê? Porque geralmente isso pode aparecer em alguma questão para você. Então, quem que é o antígeno? O antígeno é aquele corpo estranho, aquela estrutura, aquela célula, aquele vírus que vai causar a doença, certo? Mas que também vai estimular o seu sistema imunológico a produzir os anticorpos, beleza? Então, você tem essa relação direta aqui entre antígeno e anticorpo, beleza? Então, é o antígeno atenuado ou morto que é colocado na vacina que estimula o seu sistema imunológico a produzir essa substância aqui, ó. Beleza? Que vai produzir os anticorpos para você. Então, essas são as diferenças básicas entre soro e vacina. Soro, anticorpos prontos. Vacina estimula o seu sistema imunológico a produzir esses anticorpos. Agora eu vou falar para vocês rapidamente sobre outra relação, não só soro e vacina, mas que se fazem sobre imunização passiva e imunização ativa. E aí relaciona também soro e vacina, beleza? O que significa uma imunização ativa e uma imunização passiva? Quando você é vacinado, ou quando você entra em contato com um vírus e acaba pegando uma doença, você não estimula o seu corpo a produzir anticorpos contra eles? Yes, sim, é isso que você faz. Então a gente fala que nesse caso, uma imunização ativa. Por quê? Porque o seu corpo reage ativamente produzindo anticorpos contra aquele organismo estranho. Um vírus, uma bactéria, protozoário. Beleza? Quando você já recebe os anticorpos prontos, que você não reage
a nada, que você recebe um anticorpo pronto e esse anticorpo vai, de fato, reagir contra um corpo estranho, como as bactérias, os vírus e os protozoários, aí você tem a imunização passiva, que é, por exemplo, o uso do soro. Mas será que imunização passiva é só assim? Eu só recebo anticorpos prontos direto do tratamento com soro? Aí é que a gente vai citar algumas coisas. Então, lembre-se, imunização ativa é quando você faz o quê? É quando você tem o quê? Estímulo do sistema imunológico para a produção de anticorpos. E como que isso acontece? Como que você recebe esse estímulo? De duas formas. Esse estímulo pode ser, número 1, pela vacinação. E número 2, você pode também pegar e conseguir se imunizar ativamente pegando a doença, beleza? Então presta atenção aqui no prof, ó. Você pode ativar a sua imunização com a vacinação ou pegando a doença. Se você se vacina, tem lá o antígeno na vacina que vai estimular o seu sistema imunológico a produzir os anticorpos. Se você pega a doença, se não for uma doença letal e o seu corpo conseguir se recuperar, você também ativa os antígenos que são os causadores da doença, vão ativar o seu sistema imunológico e também vai permitir a produção dos anticorpos. De buenas isso? Facião? Deu para entender? Professor, e a imunização passiva? Bom, a imunização passiva você recebe o quê? Ó, recebe os anticorpos prontos. Como que você pode receber esses anticorpos prontos? Uma maneira que a gente já conhece, que é por meio do soro, certo? Uma outra forma de você receber anticorpos prontos, ó, da mãe. Isso, você recebe pela sua mãe. Onde? Ó, no leite materno e também pela placenta. Isso mesmo. Então você tem na imunização passiva, onde você recebe os anticorpos prontos, você pode receber isso tomando um soro, igual acontece nos casos onde você toma o soro antiofídico, que o prof já falou, e também lá quando você está se desenvolvendo dentro do corpo da sua mãe, ela pode transferir anticorpos dela para o seu corpinho pela placenta e depois, quando você nasce e ainda não tem o seu sistema imunológico muito forte, você tem ainda anticorpos sendo transferidos no leite materno para você, da mãe para você. Beleza? É isso, meu povo? Era isso que o prof queria comentar, falando um pouquinho sobre soro, vacina, relação disso com os anticorpos, imunização ativa, imunização passiva. Eu acho que dá para pegar essa ideia geral. Existem muitas questões que caem no Enseja falando sobre esse assunto. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, deixa aqui no comentário pro prof. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no nosso canal. Não esqueça de deixar o seu likeão, de compartilhar esse vídeo com aquele teu amigo que também está estudando, que também está em busca do certificado dele pro Enseja. E não esqueça de seguir o prof também nas redes sociais. Entra lá no Insta do prof, @simplesmentenatural_, tá passando aqui para você, ó, o endereço do Insta do prof, que lá eu sempre aviso sobre novidades aqui no canal e sobre conteúdos que a gente vai trabalhar também nas lives e materiais extras para vocês, beleza? Eu vou ficando por aqui, até o próximo videozão, fica com Deus, tamo junto, é nóis!